Shalom, shalom a todos. E nós vamos continuar Ilhot, Brachot, as leis e pensamentos, da Mishnah Torah, Rambam. Ainda estamos no primeiro capítulo e Alachá Het, a sexta Alachá. Vamos aqui abrir o Mishnah Torah e escreve aqui o Rambam. כל הברכות כולן לא יפסיק בין ברכה ובין דבר שמברכים עליו בדברים אחרים. Todas as bênçãos que não tenha uma interpretação, que não faz uma interpretação entre a brachá e a coisa que ele está a abençoar. Sim? Por exemplo, se ele vai comer alguma coisa, ele diz a brachá e depois come. ואם יפסה, צריך לחזור לברך שנייה. E se ele fez uma interpretação, aconteceu uma interpretação, tem que dizer a brachá outra vez. ואם השיג בדברים שהם בעניין דבר שמברכים עליו, מסל, parou ou falou, ou teve uma interpretação que está ligada à coisa que ele desse a benção nela, por exemplo, comer alguma coisa, pão, não צריך לברך שנייה, ele não tem que dizer a brachá outra vez. Por exemplo, כיצד? כגון שבברך על הפת, por exemplo, se ele diz uma benção a um bocado de pão. וקודם שאכל, e antes comeu, amar e viu o melech. Antes de comer, ele disse, faz favor, trazem sal. E viu o tavshil, trazer o prato, comida. Tenu liflone lechol, faz favor, dão flano para comer. Tenu maachale bema, dão comida ao animal. וכיוצא באלו, ou uma coisa parecidas a estas, אין צריך לברך, não é preciso outra vez ter uma benção. וכן כל כיוצא בזה. Então, tudo que é ligado a isto. Então, em curto, o Rambam diz, a gente, quando dizemos uma benção, temos que fazer logo a coisa que pensamos nela. Se for comer, comemos logo. Se for a mitzvah, fazemos a mitzvah. Mas se ele falou ou de uma coisa que está ligada à benção ou à ação que ele vai fazer, não é preciso repetir. Eu tenho aqui um exemplo que, pronto, vai comer pão e diz, faz favor, trazem o sal, trazem a comida, alguma coisa, até dá a comida a fulano ou dá comida ao animal, que, por exemplo, isso não é considerado uma interpretação porque é parte da refeição, então não é preciso repetir outra vez. Podemos perguntar que aqui é ligado a comida ao animal, que temos uma alahá, e depois vamos ver o Tur vai explicar mais, mas temos uma alahá que uma pessoa não pode comer se tem animais, por exemplo, animais domesticados, como vacas ou cabritos ou alguma coisa assim, ele não pode comer até dar comer ao animal antes. Então, como não pode comer, é considerado ligado à refeição, então tem que dar comer ao animal antes dele comer. Então aqui vamos ver o Tur, que diz uma coisa parecida. O Tur aqui em Alahá, em Siman Orahaim, Kuf Samech Zain, 167. Tem que encontrar lugar. Diz aqui o Tur, outra vez. Vamos abrir. Estava no lugar errado. E diz aqui o Tur. Viuchal miad velo yaseach ben beracha leachila. E que come imediatamente e não faz uma interpretação entre a benção e a comer. ואם סח בדברים בטלים, e se ele falou em alguma coisa que tem batel, quer dizer, uma coisa que não tem valor, que não está ligada a comer, צריך לחזור ולברך. Tem que ter outra vez, ter a benção. Mas, סח בצרכי הסעודה, mas falou alguma coisa que está ligada à refeição, כמו קחו מפרוסת הברכה, faz favor, leva um bocado de pão, ou הביאו מלח, ou faz favor, trazem o sal, ou liftan, ou prato, lo haver, que não é considerado uma interpretação.
Vafilo amar hiviu machale beima, isto diz, trazem comida ao animal, lo hashiv efsek, não é considerado uma interpretação, porque de hashiv itzarche suda, que é considerar uma parte da refeição. De amar Rabiuda, que diz Rabiuda, Amarav, Assur lechor kodem sheten machale behemto, que é proibido comer antes de comer ao seu animal. Shneimar, como está escrito, Venatati esev besadecha livntecha, e eu dei ervas do campo aos teus animais. Vehadar, e depois está escrito, Vachata vesavata, e depois está escrito, e há de comer e ficar satisfeito. Vimsach, Vechal, e se ele falou e comeu, velo berech, pronto, é só aqui, aqui é a parte que eu queria falar do Tur, que o Tur também explica igualmente como o Rambam. Mas explica aqui o Beit Yosef, neste Tur, que lugar. Ok, então aqui está escrito o Beit Yosef. Viu Melech Nami en Tzarich Levarech, She'af Ze Tzorech Beracha. Então trazem o sal, também isso é parte da benção, então não é preciso repetir. Shete Perusah Shel Bracha, Sheta'a Perusah Shel Bracha, Nechal Beta'am, porque uma pessoa quer comer com gosto, sim? Porque antigamente não metiam sal no pão, comiam o pão e depois metiam o pão dentro do sal, mas não cozinhavam o sal dentro do pão. כן, נאכל בטעם ונראה מדבריו, e parece nas palavras dele, שסח בצרכי סעודה, se ele falou numa coisa que estava ligada à refeição, אם אינו דבר השייך לפירוסת המוציא, se não é uma coisa ligada diretamente ao pão, have הפסק, é considerado uma interpretação. וגביל לטורי, e traz comida ao meu animal, חשיב שייך לפירוסת המוציא, mas traz comida ao animal é pensado parte de comer o pão. כיוון שאסור לטעום עד שיאכל לבהמתו, porque é proibido comer עד שילדר comer ao seu animal. וכן נראה מדברי רבנו. Então parece que é uma coisa que também, nas palavras do Tur, que ele pensa igualmente. וכן כתב מרדכי, ומרדכי também diz a mesma coisa. שכתב, que ele escreveu, אבל אם סח בדברים אחרים, דלא שחי למוציא, se ele falou de outras coisas que não está ligado ao pão, צריך לחזור לברך, tem que outra vez dizer a benção. וכן נראה שהוא דעת התוספות, também que isto é a opinião de תוספות, שכתבו, הביאו מלח, trazem o sal, faz favor, וכולי, ואינו, ואנן אינו, אנו רגילים להביא על השולחן לא מלח ולא לפתן. E diz aqui o Tosfot que a gente normalmente não trazemos sal ou o prato para comer com o pão. Comemos o pão sozinho, primeiro, depois traz a comida, mas ao princípio come só o pão. Mishum de pad shelano hashuv, que o nosso pão é considerado importante. Quer dizer que eles já, no tempo de Tosafot, já comiam, já cozinhavam o pão com sal lá dentro. Vemashma divrem, e parece das palavras deles, shehem sovrim de ledidan hiviu melach. Para eles, trazem o sal e viu o liftano, trazem o prato, have efsek, é considerado uma interpretação. וכיוון דלאו צורך פירוסת המוציא, não está ligado imediatamente ao pão, הוא, אף על פי שהוא מצורך הסעודה, está ligado à refeição, mas não diretamente ao pão, é considerado uma interpretação e tem que dizer a brachá outra vez. אבל הרמב"ם, mas o Rambam כתב, mas o Rambam escreveu em פרק א', no primeiro capítulo, מלאכות ברכות,
nas leis de bênçãos. ואם הפסיק בדברים, אין דברים שמברכים עליו. Se ele teve uma interpretação entre a brachá e aquilo que ele diz uma benção, por exemplo, o pão, em צריך לברך שנית. Não preciso dizer a brachá. Keitzar, por exemplo, כגון שמברך על הפת, diz uma brachá no pão. וקודם שאכל אמר הביאו מלח. E antes de comer disso, faz favor, trazem o sal. Tenu neploni, dão, faz favor, ao fulano. Lechol, tenu meachal lebema, faz favor, dão o animal comer, e que belo e coisas parecidas, em tzarich levarech. Não é preciso dizer a benção outra vez. Minire me devarav. E paraste nas palavras dele, shekol shesiach minyan achila lo have efsek. Que todas as palavras que ele dizer que está ligado à refeição, a comer, não é considerado uma interpretação. E não é preciso outra vez de barrar. Vem tzarich shetia sicha minyan perusat. E não é necessariamente ser alguma coisa que está ligada diretamente ao pão. ודווקא דעה דתניא לפלוני לאכול, exatamente vemos, faz favor a fulano para comer, לא משמע מלישנא שאומר לאכילה על פרוסת המוצג. Não parece que Dasme está a falar exatamente ao pão. Está ele comer, está ele para comer, tem a comer, não precisa ser o pão, pode ser outra refeição, outra coisa da refeição. Então vemos que não está exatamente ligado ao pão. משמע לישן שמה שאכילה פרסה מוציא, וכיוון דפסק brakot, nactirán lecor. Então, como aqui temos uma dúvida, e aqui é uma dúvida em brachot, sim, uma dúvida de brachot, que as leis de brachot são rabínicas, são das menos de Birkat Amazon, e alguns dizem Birkat Torá, mas são uma lei rabínica, e quando temos dúvida em lei rabínica, e ligados a brachot, a gente sempre jogamos no halachá para o lugar menos rigoroso. Rigoroso para não ser a dizer uma brachá lebatalá, para ser uma brachá que não é necessária. E continua aqui o Beit Yosef, כתב הכל בו. כתב o Rishon הכל בו, que é posek, Dechol Hanimile, de todas as palavras, da Amerinan de lo que não é considerado uma interpretação, Dafka Bedievad, isso é depois do assunto. Klamar, Avalechat Hila lo yafsik afilu bedevarim elu. Mas no princípio que não faz nenhuma interpretação, testa estas coisas. Então, por exemplo, que tem que pensar, trazer lá o sal, antes e coisas todas para não ter uma interpretação entre abrahá e comer. Que? Então, Haimim, ok, vamos, não é preciso falar disso. וכתב הרוקח, כתב הרוקח, é outro Rishon, Ashkenaz, posek importante. אם דיבר שהדברים בין ברכה למוציא, לאכילתו, צריך לברך המוציא פעם שנייה. outra vez, como lembramos antes, como aprendemos antes, se ele falar entre a benção e a comer, tem que outra vez dizer a benção. אבל אם אכל הבוצע מעט, mas comeu aquele que está a comer, agora estão todos a comer juntos, e aquele que é o balabait, o dono da casa, diz a benção no pão e vai dar a outros todos. Então ele diz a benção e não tem que todos dizer a benção no pão, ele diz para eles, e eles dizem amém, e depois dá o pão a todos. Então estão a comer todos juntos, e um faz a benção para outros. אבל אם אכל הבוצע, mas aquele que está a partir o pão, já comeu, מעט bocadinho, והשיחו עם הנפקי לכולולו דמשמע משלהי בכל מרחין. Então diz aqui Roqueach, desmente aquele que disse a benção no pão, e antes de dar a outros, ele comeu um bocadinho, e os outros começaram a falar, não é considerado um efsek, não é considerado uma interpretação, e eles não precisam dizer a alahá outra vez. E o Beit Yosef não está de acordo. Ele disse que não dá sentido. Que está certo. Depois ele explica assim. Ele diz assim. Aqui todos eles têm que dizer uma benção no pão.
לברך כדי לאכול, para eles poderem comer. וכי שאחד מברך לכולם, וכאילו כל אחד מברך לעצמו. E quando diz a benção para eles todos, é como eles todos estão a dizer a benção. Ele está a dizer no lugar deles, mas eles estão ligados a ele. então é como ele disse a benção para eles. כל אחד מברך לעצמו. וכשהוא מפסיק בין ענייתו אמן לטעמו, הווה הפסק. Enquanto ele para, tem uma interpretação, fala alguma coisa entre quando ele diz amém e comeu, הפסק, וצריך לחזור לברך, וזה נראה ברור. Então diz aqui o Shulchan, diz aqui o Maran Beit Yosef, que está claro. Porque quando uma deixa uma benção para outros, é como ele está a falar no lugar deles. Então, ele comeu, está bem, mas eles ainda não comeram. Então, se eles dissessem a brachá no pão deles mesmos e começaram a falar antes de comerem, tinham de dizer a brachá outra vez. Então, isto é igualmente aqui. Está bem? Então, diz aqui o Beit Yosef nessa situação. Mas por que estamos a trazer isto? Vamos ver cá. Kuramá vai como o roquear. Vamos ver aqui o Shulchan Aruch. Isto foi o Tur e o Beit Yosef. Então, que é que escreveu o Shulchan Aruch? Derri o Shulchan Aruch em Siman Vav. Que yochal miad velo seach ben bracha leachila. Come imediatamente, quando diz uma benção no pão, come imediatamente e não fala entre a benção e comer. Vim sach, sich lachzor, levarech. Mas se ele falou, tem que dizer a benção outra vez. Ela em quem? mas se הייתה שיחה בדברים מעין הדברים שמברכים עליו, se a conversa, aquilo que ele diz, estava ligado à brachá, a benção que ele diz, עליו, כגון, por exemplo, מברך על הפת, ele disse uma benção no pão, וקודם שאכל, אמר הביאו מלח. Antes de comer, disse, faz favor, trazem sal, ou liftan, ou trazer o prato. תנו לפלוני לאכול, faz favor dar ao fulano comer, תנו למאכל לבהמה, ou tem que comer ao animal, וכיוצא באלו, אינו צריך לברך, não é preciso dizer a brachá outra vez. Aqui vimos o Shulchan Aruch, foi igual ao Beit Yosef, entendemos melhor no Beit Yosef, que quando ele diz até qual brachá está ligada à refeição, até se não for exatamente ligado ao pão, por exemplo, aqui que ele explicou que o Rambam diz, faz favor, dá a comer flano, que aprendemos daqui que, pronto, ele não tem que dizer a brachá outra vez porque está ligado à refeição. Sim, certo, não está ligado a pão exatamente, mas tudo que está ligado à refeição é considerado parte da brachá. Quando ele diz a motzi, está tudo incluído, ele não tem que dizer outra vez a brachá toda a comida que ele come, só diz a motzi e come, então está tudo ligado, então não é preciso outra vez dizer a brachá. E diz aqui a Rama, Mikoma como lechatchila lo yafsik klar. Mas sim, no princípio, não deve ter uma interpretação. Sim, já vimos aí no Kolbo, o Beit Yosef trouxe o Kolbo, que diz, no princípio, que está tudo pronto e não tem que ter nenhuma interpretação, não tem que pedir nada. ועד אם סח בדברים בטלים, צריך לחזור ולברך. E se ele falou de coisas que não estavam ligadas à refeição, com certeza tem que, outra vez, dizer a brachá. ודף שסח קודם שאכל הבוצע. אבל diz aqui, mas isso se falou antes de comer aquele que disse a brachá. Agora está a falar num grupo. Sim, está um grupo e o homem que disse a brachá, o balabait, o dono de casa que disse a brachá para todos, e ouviram a brachá e disseram amém, vão comer. Se ele comer antes e eles começaram a falar, אבל אחר כך לא הווה שיחה הפסק, que não é considerado se alguém falar depois não é considerado הפסק, interpretação. אף על פי שעדיין לא אכלו אחרים, até senão ainda comeram os outros. וקבע יצא כולם באכילת הבוצע, e já saíram todos da ברכה daquele que diz a benção para eles. כי אין צריכים כולם לאכול מן הפרוסה הבוצע רק כשעושים כן לחבוב המצווה. Diz aqui o Ramam, porque em verdade não tem todos comer. Que o balabait, o dono da casa, disse a brachá e ele comeu. Então todos agora não é, pronto. É só para mostrar amor a mitzvah, é que eles esperam e não falam e comem logo. Mas como vimos no Beit Yosef, que ele não está de acordo disso, e explicamos a razão,
A razão que é porque ah, a razão é porque todos têm a obrigação de uma benção, eles mesmos, sim? Ele diz a brachá no lugar deles. Então, se eles não, se eles estavam a dizer a benção eles mesmos, ele tem que logo comer, sim? Diz a benção e começam a comer. Então, nessa situação também, sim, é verdade que ele diz a benção para eles e eles dizem amém, mas é como eles estão a benção eles mesmos, eu tenho que dizer a brachá. Ok, então vamos parar aqui para hoje. Ah, até a próxima vez. Tudo de melhor. Tio, tio Brahi.